Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vendam a La Bombonera, torcedores do Boca pedem contratação de Abel Ferreira e torcida do Palmeiras reage. O Palmeiras segue sua caça ao Botafogo e a distância diminuiu drasticamente nas últimas rodadas, inclusive com vitória histórica do Verdão diante do líder do Campeonato Brasileiro, no Newton Santos. O Fogão tem 2 jogos a menos e soma os mesmos 59 pontos do Palmeiras, que não tem nenhum jogo atrasado. Nesta segunda-feira 6, o Botafogo visita o Vasco em São Januário. Com o título ainda em disputa, o Palmeiras tem pela frente o Flamengo quarta-feira 6 no Maracanã. Será o grande embate entre Abel Ferreira e Tite, que encara o porco novamente depois de voltar ao futebol brasileiro. Eliminado na semifinal da Libertadores pelo Boca Juniors, Abel virou assunto na Argentina após a final do torneio, disputada entre Boca e Fluminense. Com o flu-campeão Jorge Almirón, técnico do time argentino, pediu demissão. E o que tem Abel Ferreira com isso? Nas redes sociais, torcedores do Boca iniciaram uma mobilização para que o português seja contratado para assumir o lugar deixado por Almirón. A situação virou motivo de chacota para os palmeirenses, que inclusive brincam que para isso acontecer o Boca teria de vender a Bombonera, seu próprio estádio. Além disso, o clube hermano não vive uma boa fase financeira. Com contrato no Palmeiras até o fim de 2024, Abel, hoje, é um dos técnicos mais bem pagos da América do Sul. Os vencimentos do comandante alviverde giram em torno de 3 milhões de reais mensais. Análise. Endrick é o símbolo de uma reviravolta do Palmeiras na temporada e de um possível título de campeonato brasileiro. O Palmeiras finalmente alcançou a pontuação do líder do campeonato brasileiro, mesmo que momentaneamente, já que o Botafogo tem rodada para cumprir nesta segunda-feira, 6, e ainda tem um jogo a menos. A igualdade nos pontos foi vista como uma grande vitória no Palestra. Isso porque o Botafogo já chegou a ter 13 pontos de distância do segundo colocado da competição, e um time tirar a diferença de pontos do Glorioso parecia ser improvável. Mas essa reviravolta do Alviverde só foi possível graças a um nome, Endrick. O jovem talento de apenas 17 anos desfilou sua ousadia nas últimas rodadas do Brasileiro, sendo extremamente decisivo em jogos diretos pela liderança. Tudo começou lá no jogo de volta da Libertadores contra o Boca Juniors. Abel Ferreira, se vendo na obrigação de colocar o time pra frente após tomar um gol do Boca, sacou Endrick do banco. O camisa 9 mudou o rumo da partida, sendo decisivo nos gols que levaram a partida para os pênaltis. Infelizmente a classificação não veio, mas para Abel e para a torcida, o jogo serviu de lição para elucidar que Endrick não poderia ser mais reserva do Palmeiras. Após aquele jogo e pelo forte clamor da torcida que canta e vibra, Abel tornou Endrick titular na partida contra o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. De lá para cá foram 7 partidas, somando 2 derrotas e 5 vitórias seguidas. Uma dessas vitórias foi épica e com a assinatura de Endrick. Em um jogo importantíssimo contra o Botafogo, o Palmeiras se viu perdendo a primeira etapa por 3-0. No segundo tempo, o atleta assumiu a responsa, fez 2 golaços e embalou o time rumo à virada. O jogador ainda foi o autor do gol contra o Atlético Paranaense, pela última rodada do Brasileiro, sacramentando a vitória do Palmeiras e garantindo a igualdade de pontos com o Botafogo. Fizeram isso e não tem mais volta. Diretoria do Flamengo causa nos bastidores antes de enfrentar o Palmeiras e situação chega a Leila Pereira. O Palmeiras venceu a 5ª partida consecutiva no Brasileirão ao bater o Atlético Paranaense, na noite do último sábado, 4, por 1-0 e chegou aos 59 pontos do Brasileirão. Com o resultado, o Verdão encostou de vez no Botafogo na briga pelo título. Vale ressaltar que o time carioca tem 2 jogos a menos, mas a boa fase palmeirense já faz com que Abel, comissão técnica, seus jogadores, diretoria e torcida já acreditem no título do torneio nacional. O próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão acontece na próxima quarta-feira, 8, contra o Flamengo no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada da competição. Essa é considerada nos bastidores uma das partidas mais difíceis do Palestra nesta reta final de competição por conta de tudo que esse clássico representa. E nos bastidores, o duelo entre paulistas e cariocas já começou. Isso porque no último domingo, 5, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, disparou contra a arbitragem e citou um erro dos profissionais pró-Palmeiras em lance em que Endrick poderia ter sido expulso pelo juiz da partida. Ontem à noite, você tem uma cotovelada com o braço acima do ombro. O VAR sequer chamou, podia decidir o jogo num campeonato que está sendo decidido nos mínimos detalhes por vagas de Libertadores. E poderia tirar o jogador da rodada da quarta-feira, afirmou o diretor flamenguista. Para botar mais pressão na arbitragem e na partida da próxima quarta-feira, 8, no Maracanã, Spindel citou os erros contra o Flamengo marcados pela arbitragem. O lance que Spindel mais reclamou foi contra o América Mineiro. Na 16ª rodada, contra o América Mineiro, o Gerson, com a bola dominada entrando na grande área, leva um chute na cara. Ele teve uma contusão no supercílio, quase abriu. Ficou com um galo e com o rosto inchado, mas a comissão de arbitragem disse que o contato foi leve e de raspão. O VAR sequer chamou e foi cartão amarelo, concluiu.
Os valores foram revelados e Leila já está sabendo de tudo. Salário de Felipe Anderson vaza na Itália e chega voando no Palmeiras. O Palmeiras voltou à briga pelo título do Brasileirão, mas por outro lado está de olho no mercado onde quer ser protagonista ano que vem. E se já encaminhou a chegada de Aníbal Moreno, o Palestra quer pelo menos mais 4 reforços. Além de Aníbal Moreno, o Palmeiras está interessado em contratar o meia-atacante Felipe Anderson para a próxima temporada, segundo informações de Diego Firmino. Quem também falou sobre o tema nesta segunda-feira 6 foi Jorge Nicola, que trouxe uma atualização sobre a situação do atleta. O jornalista trouxe informações sobre os salários de Felipe Anderson na Itália e afirmou que quem quiser repatriar o brasileiro terá que investir pesado e abrir os cofres uma vez que o meia-atacante recebe por volta de 1,2 milhão de reais por mês, livre de impostos. Vale lembrar que o atleta tem contrato com o time italiano até julho de 2024. Felipe Anderson tem contrato com a Lazio somente até junho de 2024. Ou seja, a partir de janeiro já poderia assinar um pré-contrato com o Palmeiras. A informação do interesse do Palmeiras pelo Felipe Anderson foi dada pelo jornalista Diego Firmino, iniciou Jorge Nicola. Nicola ainda terminou seu vídeo dizendo que se o Verdão fechar com Felipe Anderson fará uma grande contratação, mas novamente voltou a bater na tecla sobre o salário que o meio-campista recebe na Itália. Não consegui confirmar com ninguém do Palmeiras sobre se há ou não interesse. Mas se o Palmeiras fizer mesmo proposta, vai estar diante da chance de contratar um jogador muito bom. O salário dele gira em torno de 1,2 milhão de reais por mês, livre de impostos. Ou seja, para o Palmeiras manter o salário dele, teria que subir esse vencimento por conta dos descontos, pagando na casa de 1,6 milhão de reais por mês, concluiu Nicola. Notícia acabou de sair. Maurício pode trocar o Internacional por outro gigante do futebol brasileiro para a próxima temporada. Maurício pode trocar o Internacional por outra grande equipe do futebol brasileiro para 2024. Atualmente, o camisa 27 do Colorado está com 22 anos de idade. Apesar da baixa idade, o atleta já carrega uma certa experiência no futebol local. Antes de chegar ao Internacional, Maurício também teve uma boa passagem com as cores do Cruzeiro. Nas últimas janelas de transferências, inclusive, o polivalente jogador foi bastante especulado no futebol europeu, mas nada se concretizou. A Atalanta apareceu como um dos rumores mais fortes. Desta forma, o atleta segue jogando pelo Internacional, mas agora entrou no radar de outro importante clube do futebol brasileiro, o Palmeiras de Abel Ferreira. Conforme repercutido pelo portal do Palmeirense, o jogador despertou o interesse do Verdão, que pode partir para outro nome de peso após o fracasso por Bruno Henrique, do Flamengo. Entretanto, possíveis negociações, claro, não serão nada simples. Isso porque o Internacional, caso faça negócio, irá liberar a joia para um rival direto do futebol brasileiro. Enquanto isso, o jogador segue focado no Colorado. Ele que em 2023, soma 17 participações diretas em gols nos 41 jogos em que jogou. São 9 gols e 8 assistências. Esta, inclusive, é a temporada mais participada do jogador na carreira. Ele que, em geral, somando Cruzeiro e Internacional, soma 27 gols marcados profissionalmente, além de 24 assistências. E você, torcedor, o que acha de Maurício no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.